Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quem é que estava aqui ontem, só para me saber se tem uma galera? Um bom número de pessoas estava aqui ontem. E eu falei, no dia de ontem, que eu ia hoje dar uma ampliada nos conceitos que a gente conversou ontem, né? Hoje a gente vai continuar conversando. Pode ser que você pense assim, então eu não vou acompanhar, né? Porque está continuando, eu não vim ontem. Mas não se preocupe não, porque todos os conceitos que eu vou dizer aqui servem para a sua vida, independente do que a gente conversou ontem. Mas eu estou muito em paz para falar hoje. Primeiro, porque vocês são receptivos, como o pastor falou. E segundo, que eu acho que Deus já falou nesse culto. Eu fui tão abençoado pelo louvor, foi tão bom. E se eu não conseguir pregar direito, a gente já leu uns 20 versos no começo do Salmo de 118, né? A gente já leva uma palavra de Deus para casa só de ter lido a palavra de Deus. Mas veja, eu sou uma pessoa exortativa, muitas vezes. E eu cheguei aqui ontem, você não me conhece, eu não te conheço, eu já chego passando sermão. E confrontando, e dizendo, Timóteo, se lembre. E aí o irmão, que é outra característica de quem tem por volta dos 48 anos, que eu estou fazendo 48 anos também, terça-feira, por isso que eu falei ontem. É a gente ser meio cismado. Aí a gente chama o pregador de fora, ele começa a passar o sermão na gente, a gente diz, mas também não é bem assim não. Na cabeça da gente, eu sou assim. Ontem eu fiz umas 3 observações para o próprio sermão que eu estava fazendo para vocês. Eu falando, eu dizendo, mas Felipe, espera aí, rapaz. Então, eu sei que você pode ter voltado para a sua casa, dizendo assim, mas você não conhece a minha vida para estar dizendo isso. Porque você não considera a minha situação. E aí eu quero conversar um pouco com você, que está um pouco cheio de questões. Uma palavra exortativa, eu digo assim, porque a gente vive num mundo que está muito cheio de apatia. É só no TikTok ali, ó. É um conteúdo rápido, deixa a nossa mente assim, a gente fica, não sente nem mais nada no coração. E eu tenho um propósito de que você não pode voltar do culto sem levar alguma coisa. A pior coisa que tem para um crente é ir para a igreja e voltar e achar que não trouxe nada. Era melhor ter ficado em casa. Uma palavra exortativa mexe com você. Te desperta. Diz, meu amigo, se você não olhar para frente, a sua vida vai diminuir. E você vai morrer em Haran. Botaram isso aqui para mim não andar, não foi? Botaram aqui. Eu senti que ontem eu estava andando demais, aí botaram. Então, eu vou conversar com você que tem questões, certo? E eu vou introduzir, quem veio ontem sabe, eu sou uma pessoa que conta muitas histórias. E o irmão mais bíblico, ele acha que quando começa a me escutar, ele diz, esse aí não vai não, né? Aí quando estou no meio, eu peguei você. Então, eu vou contar uma história, você vai achar que eu não vou chegar, mas eu chego e a gente vai junto, certo? Ó, quando eu era novinho, na igreja, eu nasci na igreja, trabalhava na igreja direto, meu amigo, só igreja na minha vida. Chegou uma época que eu tocava no louvor, eu era tecladista. Tocava assim, ensaiava terça-feira, ensaiava quinta-feira, aí tinha um encontro com a liderança dos jovens na sexta-feira, tinha um culto de jovens no sábado e tinha um domingo. Fora isso, tinha as atividades que a gente fazia em casa, porque, por exemplo, esses vídeos que você assistiu, era eu que fazia na igreja. Então, eu tinha que ficar editando, fazendo as coisas em casa. De forma, meu amigo, que quando eu não tinha emprego, dava para fazer as coisas.
E eu ficava assim, praticamente morava dentro da igreja, só fazendo tudo. E aquilo começava a cansar. Aí comecei a trabalhar, me casei, o tempo ficou desse tamanho e fui trabalhar com publicidade, que ainda faz você virar à noite, um desespero medonho, e eu trabalhando na igreja, e eu quase não vi a gravidez da minha filha, de tanto que eu trabalhei na igreja. E chegou uma hora que eu estava tão cansado de ativismo dentro da igreja, que eu estava ficando estressado, estafado, de tanto servir ao Senhor. Aí, o pastor de jovens, que era a nossa segurança, né, pediu as contas e foi abrir um ministério. Aí, disse, rapaz, agora não... é o que me segurava. Eu estou aqui acabado, estressado, de tanto trabalhar, não consigo nem ver minha esposa e meu filho direito, nem acompanhar a gravidez. E agora o pastor sai. O meu sentimento, eu vou trazer 2 versos para tu entender o sentimento. Não é para tu contextualizar não, tá? Vou trazer o contexto da época, não. É só o sentimento. Presta atenção no sentimento. Meu sentimento era esse aqui. Diz assim, ó. Mateus capítulo 23, no verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno que vocês. Olha o exortativo chegando, né? O que é isso? Ou vocês, povo da religião, vocês fazem evangelismo, campanha, faz pequeno grupo, conversa com todo mundo para transformar o cara num crente. E quando ele chega na igreja, em vez de se sentir salvo, liberto, ele fica mais filho do inferno que estava antes. Era melhor nem ter se convertido do que vir para a igreja e ficar sofrendo isso que ele está sofrendo. É o sentimento. Sentia. Já pensou? Você vem para a igreja fala de família, e eu estou sem conseguir ver minha família porque estou indo para a igreja. Aí você vai para a igreja fala de que Jesus dá paz no coração, e eu todo frustrado, ansioso, agoniado por estar ali dentro da igreja, sem parar dentro da igreja. De forma que eu era 2 vezes mais filho do inferno, que se eu estivesse fora da igreja, eu podia estar vendo meu filho nascer direito, eu podia estar em paz, eu podia não estar estressado. Aí nessa hora que o pastor saiu, o líder que ficou, né? O pastor mor, né? Aí ele chegou e falou assim, junta aqui, vocês do ministério, todo mundo, junta aqui. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Agora que o pastor saiu, mais do que nunca vocês têm que fazer mais. Aí eu falei, mas o quê? Eu já não estou vendo a minha família e minha filha nascer. Eu já dou quase todos os meus dias para a igreja. O que tu quer mais de mim? Aí nessa hora, eu me sentia, com esse outro verso, o segundo verso que eu disse que eu tenho um sentimento. Não é contextualizar não, tá, gente? É que o Mateus está aqui, eu fico preocupado. Eu falar o texto, né? Tem que aplicar, é só o sentimento, certo? Diz assim, Êxodo capítulo 5, no verso 7. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus.
Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigido quando tinham palha. Eu era um cidadão sem palha, e a igreja era o faraó com chicote nas minhas costas, dizendo: faz a mesma coisa que você fazia antes, agora mais do que nunca. Eu orei a Deus: Deus, manda um Moisés. E Deus não mandou. Aí eu disse: pois eu vou ser o próprio Moisés da minha vida e vou me retirar e sair da igreja. Passei um ano desigrejado. Morrer nesse negócio, filho do inferno. Por que eu estou contando isso? Porque eu quero dizer para você que eu te entendo. Eu te entendo. Porque na palavra de ontem eu digo: tem que olhar para frente, né? Não foi? Renovação, crescimento, multiplicação. Quem fica em Harã, morre em Harã. Não foi? Estou turbinando você, dizendo: agora mais do que nunca. Você acha que já está bom? Está bom não. Para frente. E o cidadão que tem 48 anos, mas você não sabe o que é minha vida. A gente não está correndo atrás demais, não é porque é mau, não é porque preguiçoso, não. É porque não aguenta mais, porque está cansado. E pensa que dar uma descansada traz um alívio para a alma, traz cura. E que continuar numa roda louca faz é destruir o emocional. Felipe, você está destruindo tudo que você falou ontem. Estou não. Se acalme, eu chego lá. Eu quero dizer uma coisa. Se você sente que a igreja está te oprimindo desse jeito, está errado. A igreja. O evangelho, Jesus diz assim: venham aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A igreja tem que ser o símbolo da pessoa que chega lá e se sente salvo, liberto, que sente que saiu um peso das costas, e não que foi colocado um peso nas costas. Então, nesse sentido, eu estou concordando com você e estou dizendo que eu entendo o seu sentimento. Agora, o que eu quero que você entenda é que eu não estou pregando isso para vocês. Eu não estou dizendo agora mais do que nunca, eu não estou dizendo isso. Pode ser que você entendeu isso. E aqui que eu quero explicar com você que saiu com a cabeça quente ontem. Eu concordo, eu prego isso que você está pensando. O meu pastor de jovens criou a Igreja Batista Candeias. Ele saiu para botar Candeias. Tu acredita que esse pastor também sentiu as coisas que eu senti? Um culto por mês. Não tem culto na igreja? Ele disse: não, vai viver com a sua família. Vai para o shopping, vai para a praia. Um culto por mês, você faz o que você quiser para você ter para a sua família. Para tu ver, né? O sentimento é tão forte que o cara falou assim. É claro que é mais profundo que isso, mas também é isso. Meu amigo, vai viver sua família, que viver sua família é de Deus, é um culto a Deus. Você está com seus filhos e sendo um pai maravilhoso, você é de Deus. Eu concordo com isso, eu prego isso, eu estou dizendo que eu concordo com você, mas eu estou dizendo que não foi isso que eu preguei ontem, de mandar você fazer mais. Por isso eu vou trabalhar com vocês 4 conceitos hoje. Eu vou trazer logo um mapa para você entender esses 4 conceitos. Porque eu vou ajustar na sua cabeça, para você perceber o que de fato eu estou querendo que você compreenda. Eu vou dizer os 4 conceitos e vou depois desenvolver. Primeiro conceito: na promessa você vai ficar menos cansado. Vou desenvolver isso com você.
Na verdade, eu já falei isso ontem, mas você não entendeu. Eu vou repetir só um pouquinho, para a gente entender. 2, andar pela promessa vai curar a sua ansiedade de fazer mais. Agora, mais do que nunca, certo? Fazer mais. 3, será menos trabalho a ponto de você ficar entediado pedindo a Deus que mande o trabalho. Certo? E 4, você vai receber palha para fazer o tijolo. Você não vai fazer tijolo sem palha. Combinado? Vamos trabalhar isso? Eu estou ampliando os entendimentos de ontem. Combinado? Vamos lá. Primeiro, a promessa vai fazer você ficar menos cansado. Porque um dos pontos que você pode estar pensando é, poxa, eu já estou tão cansado. E aí ele pede para mim seguir uma promessa, continuar caminhando para Canaã, fazer mais. Eu vou descansar, porque eu estou muito cansado. Vamos trabalhar esse conceito? Não vou trazer o Abraão nesse momento, porque eu já falei muito dele. Eu vou falar do nosso amigo Caleb. Eu vou mostrar de novo o conceito que eu falei ontem. Veja só o que o Caleb vai conversar com a gente. Vocês sabem que o Caleb foi ele e o Josué, quando foi entrar na terra prometida, não, nós vamos entrar, nós vamos vencer, vamos confiar em Deus, aqui Deus já nos deu essa vitória. O resto do povo não ficou com medo de entrar na terra prometida, aí Deus soltou o decreto, né? Esse povo todinho vai morrer no deserto, em 40 anos, mas Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, não foi isso? Então, Caleb tinha uma promessa. No final dos 40 anos, eu vou entrar na terra prometida. Então diz assim, Josué, capítulo 14, no verso 10. Pois bem, olha só o que o Caleb está dizendo. Quem veio ontem vai se identificar com o conteúdo. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, enquanto Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Viu? Diz assim, ó. O Senhor manteve-me vivo como prometeu. Uma promessa fez o cidadão esperar 45 anos e ficou vivo. E outra coisa que ele disse, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ainda tenho vitalidade, vigor, capacidade de lutar, capacidade de fazer as coisas. Por quê? Porque recebi uma promessa e essa promessa me sustentou. Amigo, se você está cansado e por isso está desistindo de Canaã para ficar em Harã, você vai ficar mais cansado ainda. Porque o que eu estou te ensinando é como voltar a ter energia. Porque cansado todo mundo fica. Eu não preciso ensinar você a ficar cansado, você já está cansado. E quem vive muito sofre. Eu não preciso ensinar para você que você está cansado, eu preciso ensinar para você como restabelecer aquela força que você tinha no início. E eu estou dizendo, se você entronizar uma visão de Deus, uma fé maravilhosa no seu coração, a sua força vai voltar, porque ela vai te dar energia. E é quando a gente se desconecta disso, que a gente vai definhando. Então, eu estou repeteco de ontem, para você relembrar, de que, se você estava cansado e decidir parar em Harã, vai dar uma aliviada, mas depois você desce a ladeira rápido. Uma promessa me faz ficar com vigor, com energia, muito mais tempo da minha vida. 2, primeiro foi, na promessa você vai ficar menos cansado. 2, andar pela promessa vai curar a sua ansiedade de fazer mais. E aqui eu vou continuar a minha história. 1 ano depois, eu entrei na igreja, lá na Candeias.
Sentei no banco e na minha cabeça eu falei o seguinte: eu não vou fazer nada nessa igreja. Eu vou entrar, vou sentar, vou escutar e vou me embora. Não me venha com negócio de ministério, negócio de reunião, negócio de pequeno grupo, negócio de louvor. Eu quero é fazer nada. Sentar e me embora. Eu quero que nem conhecer gente eu quero. Foi 2 anos assim. Só sentando. Acho que era até para dar uma satisfação. Cadê? Não é mais crente não? Estou indo. Estou sentando lá, mas estou indo. Aí o pastor disse assim: tá, irmãos, vamos fazer aqui o nosso ministério de edificação. Nós queremos professor para ensinar a Bíblia. E eu era dos caras que ficava completando a Bíblia, a mensagem do pastor na cabeça. O pastor puxou a parábola, disse 3 pontos. Eu já tinha o 4º, o 5º e o 6º na cabeça. Não, pastor, o pastor esqueceu de dizer aquele, ó. Não, isso aí está errado, ó, pastor. Tinha que contextualizar ali, ó. Aí eu falei, ele está chamando para ser professor, então eu acho que sou eu, né? Aí eu recebi um chamado de novo de Deus. Estava sentadinho no meu canto, aí Deus falou comigo. Você já sentiu isso? Você está 2 anos sentado, aí de repente você escuta o Espírito Santo falando no coração: oh, é tua vez, ó. Aí tu diz assim: sou eu mesmo, Deus? É tu mesmo, se levante. Vai que eu estou te chamando. Então eu comecei a ter uma promessa de novo. Ele começou a derramar sonhos e visões no meu coração. E aí, você já ouviu aquela história? Que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo? Pois é, eu estava levando o comportamento da outra igreja para essa agora. Só que agora eu era o faraó. Eu comecei, sabe? Estudo e apostila, e curso quase todo final de semana, e coisa. Eu pegava os professores: bora, gente, é para trabalhar mesmo, é o chicote, é para... bora e vamos, e tem que fazer, e tem que acontecer, a Bíblia toda em 1 ano, e 50 cursos no ano, e tem que fazer, e eu fazia, e não tinha descanso, e eu perturbava todo mundo, e se a pessoa não fizesse, eu fazia no lugar dela, porque ela não fez. Faraó, trouxe o comportamento todinho, aprendi a fazer assim, estou reproduzindo. Aí, mas eu não fazia isso por maldade, sabe o que é? Quando Deus me deu a promessa, eu disse assim: então eu tenho que fazer mais. Entendeu? Porque aí pode ser que o irmão ontem escute isso, quando eu fale: meu irmão, você tem que ter a promessa e seguir na frente. Aí você está pensando: então eu tenho que fazer mais. Era isso que eu pensava. E quanto mais eu fizesse, mais eu multiplicava e mais Deus se agradava de mim, não é isso? A gente pensa. Então, e fiz, e aí chegou uma hora que eu me esforçava muito, o negócio parecia que estava indo para trás. Em vez de melhorar, parecia que tinha encontrado um muro. E sabe o anjo de Jacó? Daqui você não passa? Você bate no anjo, aqui você não vai passar não, meu amigo. Só batendo no anjo. Aí teve uma hora que eu fiquei triste, comecei a conversar com Deus. Deus, não foi tu que me deu a visão? Não foi tu que botou no meu coração? Não foi você que me disse para fazer essa obra? Então, por que não está abrindo a porta? Você já conversou com Deus assim? Todo mundo que tem uma promessa, conversa com Deus assim. Vamos ler o nosso amigo Abraão de novo? Gênesis capítulo 15, no verso 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. A pessoa tem a promessa, entrou na tenda. Quantos anos já, Deus? Tu me prometeu.
estou aqui para fazer as coisas. Eu vou te contar agora o conhecimento profundo, certo? O que aprendi nessa época e que Deus me respondeu quando eu fiz essa oração. Eu vou te dizer agora o mistério da minha vida, certo? Isso aqui, se o irmão pegar e levar para casa, já foi. E isso foi o que Deus, está entendendo mesmo? Que isso aqui é palavra de Deus. Que Ele falou comigo. Presta atenção que Deus falou comigo. Eu estava orando, eu me lembro, quando Deus te visita, tu nunca mais esquece o lugar que tu estava. Tu sabe, não, foi naquele puff que eu estava sentado em 1997, você lembra? Amigo, Deus falou assim, Felipe, o ministério não é seu, é meu. Ele falou isso comigo. Diz assim, quando eu quiser fazer, eu faço. O teu esforço não vai fazer ir para frente ou ir para trás, porque sou eu que faço as coisas acontecer. Deus falou assim comigo. Se eu estou exortando os irmãos, eu levo cada exortada de Deus. E Deus disse assim, meu amigo, te aquieta, que a força do seu braço não faz nada não. Sou eu que vou fazer isso acontecer quando eu quiser que aconteça. Você é meu servo e não eu que sou o seu servo. Porque a gente nas igrejas é assim, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor liberta aquilo, Senhor me dá aquilo. Ele é o servo e nós somos o Senhor, mandando Ele fazer as coisas, né? Mas, na Bíblia é assim, o Senhor envia, o Senhor manda, o Senhor abre a porta, o Senhor faz, né? Então, Ele estava me dizendo. Aí, mistério profundo. Nesse dia, Ele me disse o dia, a hora e o local que ia acontecer, o que eu estava esperando. Só para quem crê, certo? E eu sei que os irmãos têm umas dessas. Não tem como ser crente uns 20 anos sem ter uma dessa. Se for crente há 2 anos, eu perdoo. Mas uns 20 anos, você tem uns 3 testemunhos para contar que ninguém acredita quando tu conta. Aí Deus me deu o dia, a hora, o tempo, o momento. E disse assim, relaxa. Tu está prejudicando a obra. Quando eu andar, tu anda. Quando eu parar, tu para. Se não está acontecendo, é porque eu parei. Então, tu para. Se abriu a porta, tu anda. E aconteceu do jeito que Deus disse. No dia que Deus disse. No momento que Deus disse. E eu parei de ficar duvidando de Deus. Deus, o ministério é teu. Quando tu abrir a porta, eu vou. Vou ficar aqui me acabando todinho para fazer as coisas acontecer? Meu amigo, o ministério é teu. Eu aprendi a dizer isso. Deus, abre a porta. Se tu abrir, eu vou. Foi uma libertação tão grande. A gente vira mais humano. A gente vira a gente, quando a gente aprende a conversar com Deus, entender essas coisas. A gente para de dar chicotada nos outros. Sabe, age com amor. Minha irmã, vamos esperar o tempo de Deus. Ela, Aí você vai para casa lindo, feliz, consolou alguém. Mas quando você está com o coração duro, é só, não, minha irmã, tem que fazer. Tem que fazer nada, tem que esperar Deus mandar. Tem que esperar Deus abrir a porta, tem que esperar o sim de Deus. Aí, conhecimento profundo. Andar pela promessa vai curar sua ansiedade de fazer mais. 3. Será menos trabalho a ponto de você ficar entediado. Não é fazer mais, é fazer no tempo de Deus. Abraão, os irmãos conhecem. Abraão estava na tenda. Senhor, quando eu morrer, o meu servo vai levar minha herança. Cadê o filho da promessa, Senhor? O Senhor, rapaz, Abraão, olha as estrelas. A sua descendência será do tamanho dessas estrelas.
a quantidade de estrelas que tem aqui, rapaz. Confie na promessa. Aquieta o coração. O que foi que Abraão fez depois de conversar com Deus? Chegou Sara. Pai, Deus está demorando, né? Eu tenho aqui uma serva chamada Agar, que se você quiser, eu deixo você deitar com ela. Aí a gente resolve esse problema, Abraão. Tu tem um filho com ela, Deus fica satisfeito, que já tem um filho da promessa, a tua herança fica com o seu filho, e você também para de me impressionar toda noite para a gente ter um filho, né? A gente fica tranquilo. Concordou Abraão. Aí teve um filho, Agar se cresceu para cima de Sara, quis ser a manda-chuva da casa, Sara ficou chateada, expulsou a mulher de casa com o filho do Abraão, e agora Abraão era pai, com um filho longe, com a casa dividida e a mulher com o bico dele. Sara virou uma opressora da outra, e a outra que queria ser a primeira foi mandada para o deserto. Por quê? Fez na hora que não era para fazer. Não esperou o tempo de Deus. Deus mandou ficar quieto, e a pessoa que, não, mas eu quero fazer, mas eu quero fazer, mas eu quero fazer. Aí faz, se lasca. Deus, por que você deixou isso acontecer? Eu deixei acontecer. Eu mandei você parar, e você não aguentou, e agora está colhendo os frutos. Lá na frente, Deus vai falar assim com Abraão. Abraão, eu estou aqui pela 10ª vez para confirmar a promessa com você. Você vai ter um filho, e vai ser com Sara, e ele vai ser o filho da promessa. Ele vai falando. Aí sabe o que o Abraão disse para Deus? Deus, eu tenho um filho chamado Ismael. Você não quer fazer ele ser o filho da promessa, não? O Abraão faz a bagunça, depois quer dar a bagunça para Deus. Seu Deus, aí a bagunça para você, quer ficar não? Aí Deus diz assim, rapaz, eu vou fazer, eu vou dar uma promessa para o Ismael, mas o meu negócio contigo é com Sara. Mas aí depois tem o anjo rindo, né? As coisas, a Sara rindo quando o anjo falou que ela ia ter um filho, porque ela já não tinha condição de ter filho. Aí ela foi e nasceu o filho. Aí o que a Bíblia diz? Gênesis capítulo 21, no verso 2. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Isso aqui é uma das partes mais bonitas na Bíblia. Na época fixada por Deus em sua promessa. Eu estou falando isso porque eu vi isso na minha vida. Eu sei que Deus tem um tempo para cada coisa que Ele promete para a gente. E quando a gente não sabe esperar, a gente faz bagunça. E a bagunça atrapalha a obra de Deus. E eu estou dizendo isso para você entender que às vezes você vai ficar entediado, dizendo, Deus, eu quero fazer. E Deus disse, aquiete. Não é fazer mais, é fazer no tempo de Deus. E Deus é meio lento. O pessoal vai ficando mais velho, vai ficando lento. Acho que Deus é bem mais velho que nós. Não, vamos. Vai indo que eu te digo. Não é assim com Abraão? Saiu sem saber para onde ia. Vai indo, Abraão. No meio do caminho eu te digo para onde tu vai. Deus é meio lento. A gente tem que aprender o tempo de Deus. E vai, quando Deus... a gente dá um passo. Mas quando é a hora das coisas acontecerem, que vai vir um tempo das coisas acontecerem. Aí, meu irmão, você não precisa nem fazer força, que é a onda. Você pega um surfista, né? É só os braços aqui, ó, não tem onda. É só tentando fazer esforço. Vai para canto nenhum. Quando vem a onda, é só 3 nadadas. Aí vai, ó. Sem fazer força, porque é a onda que está empurrando. Moisés, 40 anos, foi tentar ajudar o hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio, foi expulso do Egito, saiu fugido, né? Passou 40 anos no ostracismo. Foi fazer as coisas sem Deus,
no momento que não era para fazer, não conseguiu fazer revolução nenhuma, não libertou um. Com 80 anos, vem a sarçazinha, o já ancião, a sarçazinha, Moisés, está na hora, Moisés. Vou te mandar enfrentar a maior nação do mundo, você com 80 anos de idade, com esse cajadozinho e a sua boca. Disse, mas eu sou pesado de língua. Eu não tenho mais a capacidade da juventude para fazer essa obra. Disse, mas não fui eu que fiz a boca, Moisés? Não fui eu que fiz a boca? Para quem está fazendo a obra é quem? Eu estou te enviando, Moisés, mas quem vai fazer a obra sou eu. Aí vai lá Moisés, joga 10 pragas no Egito, liberta o povo. E não liberte não, para você ver. Porque é a onda, é a onda. Quando a onda vem, meu amigo, você nem cansa, porque você está indo no poder de Deus. Aí vamos ler agora o próximo ponto, que diz assim, olha, esse aqui é muito bom. Primeiro, na promessa você vai ficar menos cansado. Segundo, andar pela promessa vai curar a sua ansiedade por fazer mais. Amém? 3, será menos trabalho a ponto de você ficar entediado. E 4, você vai receber palha para fazer tijolo. Nós vamos voltar agora para o capítulo 12 de Gênesis. Eu li um pedacinho ontem, vou retornar para a gente aprender mais uma lição. Diz assim, olha, Gênesis capítulo 12, no verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. A nossa mente focada na ideia de que seguir uma promessa é fazer mais, quando lê esse texto, diz as seguintes frases: eu preciso me esforçar mais para ser uma bênção. Mesmo cansado, sou eu quem deve, com a minha própria força, buscar abençoar os outros. Meu irmão, vai lá abençoar os outros? Mas eu estou cansado, então eu tenho que, pela minha própria força, ir lá ajudar o fulano. Agora eu tenho que arrumar uma promessa. O Felipe falou que eu tenho que ter uma visão, eu já estava tranquilo com a vida. Agora eu tenho que arrumar uma promessa, ou um propósito, para sair desse marasmo. Você está lendo o texto errado. Porque o texto está dizendo assim, ó, farei de você um grande povo. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Deus. Tornarei famoso o seu nome. Quem vai tornar famoso o nome de Abraão? Deus. Eu o abençoarei. É Deus quem vai dar a bênção. Não é isso? Porque Deus está dizendo, rapaz, sou eu que vou fazer, cara. Eu estou te chamando para participar. A obra que eu tenho para fazer vai acontecer contigo, Abraão, ou sem você. Eu estou te chamando para participar. Você lembra da Esther? Lembra? O Mardoqueu chegou. Rapaz, não foi para essa hora que Deus te colocou nesse lugar? Agora, se tu não fizer o que Deus está te pedindo, Deus vai levantar de outra parte uma pessoa para fazer, mas tu não será abençoada. Então, Abraão, tu quer? Vamos embora. Estamos juntos. Aí o Abraão vai dizer, o que eu tenho que fazer? Deixar a sua parentela e deixar a sua terra e vai indo, que eu te digo, né? Deus fala assim, vai indo que eu te digo. Aí você tem que dar o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo não tem a substância, porque a gente como ser humano, a gente quer dar o primeiro passo depois que está tudo pronto.
A gente diz assim, quando eu tiver dinheiro, quando meu pai morrer, quando eu resolver meu casamento, quando eu tiver resolvido todos os meus pecados, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou dar o primeiro passo. Quando tiver tudo organizado, eu dou o primeiro passo. Mas Deus diz, vai, dá o primeiro passo, é sem dinheiro mesmo, é mazelado mesmo, é do jeito que você está, que você no caminho se santifica, você no caminho arranja um recurso, você no caminho se transforma numa bênção. E eu vou te fazer uma bênção. Eu vou te contar essa história. Estou muito tempo sem contar uma história, vou contar uma história. Meu pai, ele tem assim, por um tempo ele passou um período onde ele restaurava igrejas que estavam passando por um momento muito difícil. Aquela igreja dividiu, teve um problema, aconteceu uma dificuldade, o pastor foi embora, deu um problema, a igreja está com 15 pessoas, um templo enorme assim, né? Para dizer, né? Dava para ter umas 150, está com 15. Sem dinheiro, sem pastor, os irmãos tristes. Aí meu pai chegava nessa igreja, aí dizia assim, meus irmãos, a gente precisa pelo menos restaurar o culto, porque não está nem acontecendo o culto. Eu vou vir todo domingo pregar nesse culto. Se tiver irmão, se não tiver, se tiver um violão, se não tiver, mas todo domingo a gente tem culto. Do nada, estava acontecendo o culto. Aí meu pai era muito inteligente. Ele dizia o seguinte, restabeleceu o culto, está acontecendo. Aí ele dizia, meus irmãos, já que vocês não me pagam salário, se a gente consertasse o piso da igreja, de 15 pessoas, a gente não precisa fazer tudo não, vamos comprar 4 metros quadrados, a gente põe o cimento, e vai começando. Aí o povo diz, pô, o pastor está vindo todo domingo, né, e não ganha nada, né? Vamos fazer, pega aí 10 reais, 50 reais. No outro domingo tinha um pisozinho desse tamanho no canto, assim. E um cimentozinho, tudo sujo, nos baldes. Aí o irmão chegava na igreja e dizia, rapaz, está diferente, porque não tinha isso aqui antes. Aí vai, construindo. Quanto menos esperou, o piso da igreja todinho pronto. De onde veio o dinheiro, ninguém sabe. Vai entrando gente, vai vendo que mudou a administração, vai vendo que o pessoal está empolgado, vai vindo mais gente querendo contribuir. Quando você vê a coisa dando certo, você quer ajudar. Aí terminava o piso. Aí o pai começava de novo. Meus irmãos, já que vocês não me pagam salário, e se a gente ajeitasse esse teto? Aí o povo começava a ajeitar o teto. Quando viu, a igreja estava cheia, restaurada, e tinha dinheiro para pagar um pastor. Aí ele saía da igreja e deixava um pastor lá. Ia para a próxima. Os recursos vão vir quando você der o primeiro passo. Vai começar com 50 reais para construir 4 metros quadrados de piso. Mas se tu fizer a multiplicação dos 4 metros, Deus vai acrescentar mais. Aí vai acrescentando mais. O grande poder ali não foi o dinheiro para comprar um piso, foi a fé. Foi alguém chegar e dizer, se vocês tiverem fé, você crê, isso aqui pode ser restaurado. Se vocês tiverem fé, vocês podem pegar essa montanha que está aqui e jogar acolá. Vocês creem? Que fosse a tua força, não dava certo não. Quer ler um texto bíblico? Eu sempre leio esses textos para a gente identificar com o momento. Diz assim, ó, Neemias capítulo 4, no verso 2. E na presença de seus compatriotas, um dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção? Daquele monte de entulho de pedras queimadas? Tobias,
O amonita que estava ao seu lado completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Nesse meio tempo, presta atenção. Isso aqui é para a tua vida. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A visão do povo de fora é o seguinte: eles não têm recurso para fazer isso. Não for botar a palavra aqui, eu vim para cá. Botar a palavra aqui, né? Vou voltar aqui para o lugarzinho. Meus irmãos, Tobias está olhando de fora, está dizendo: não tem dinheiro, não tem força, não tem liderança. Isso aí nem história tem, isso aí é um bando de mal acabado. Uma raposa destrói tua vida. Neemias, vamos botar um tijolo, já que vocês não me pagam o salário, Neemias, vamos botar um tijolo aqui. Aí o povo vai chegando, vê o muro construindo. Rapaz, não é que vai dar certo mesmo esse muro? Eu vou ajudar também. Vai ajudando. Quando viu o muro pronto e o Tobias com a cara no chão. Fé. Meu pai é um Abraão, por isso que eu falo essas coisas. Meu pai, você joga ele no deserto, liso, ele volta com dinheiro. Eu não sei como é que ele faz essas coisas, não. 77 anos, foi construir um canal no YouTube com 70. Tem 1 milhão de visualizações por mês. Aonde Abraão pisava, não vinha. Ele é um Abraão. Agora, eu pergunto, como é que ele faz? Fé. Só isso. E os recursos vêm, porque o recurso vem de Deus. Não é a força do seu braço, meu amigo. O recurso vem de Deus. Atos capítulo 19, no verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Era Paulo que fazia. Deus me usa para fazer a obra dele. E o poder é dele, é Deus que faz por meio de nossas mãos. E não é só recurso financeiro, não. A minha esposa, dona Cíntia, estava no cabeleireiro outro dia, sentado lá, cortando os cabelos. A minha sogra indicou esse cabeleireiro para minha esposa. Aí estava Dona Mirtes, sentada na cadeira, Dona Cíntia, sentada na outra cadeira, o cabeleireiro que a Dona Mirtes amou, fazendo os cabelos aqui da Cíntia, conversando, as fofocadoras dos negócios. Aí, o cabeleireiro foi contar a vida todinha para minha esposa. Que é assim, né? Tem gente que tem um dom de misericórdia, de alguma coisa, que você senta do lado da pessoa, começa a contar a vida para a pessoa e começa a contar. Aí, depois que conta tudo, você diz assim: rapaz, nem sei o que deu em mim, comecei a contar e contei minha vida toda para você. Aí a Cíntia falou assim para ele: pois eu acho que tu devia largar isso aqui e ir lá ficar vivendo com a sua mãe. No outro dia, o cabeleireiro fechou e o rapaz foi morar com a mãe dele em outro estado. Aí a Cíntia: eu não falei nada para esse homem, eu disse uma frase desse tamanho. Esse homem disse: foi Deus, e mudou a vida dele toda. Até hoje a minha sogra está chateada com a Cíntia de fazer o cabeleireiro e ir embora. O que é isso? Porque Deus, pelas mãos da Cíntia, deu uma palavra poderosa para aquela pessoa. O poder não é dinheiro. O poder faz as coisas acontecerem. É o poder de Deus que faz as coisas acontecerem. De tal maneira, meus irmãos, eu vou chegando para o final. Eu quero que vocês saibam que a minha exortação de ontem não foi para você se cansar mais, para você ficar mais angustiado, para dizer que agora mais do que nunca, eu sei o que é isso, agora mais do que nunca você tem que fazer mais. Não é isso. É fazer com Deus, no tempo de Deus, com os recursos de Deus,
E quando Ele fizer por meio das suas mãos, tu vai dar uma palavra e o cabeleireiro vai se embora e você não vai entender o que aconteceu, mas foi Deus te usando. Tá certo, meu irmão? Quem dá um amém aí, legal? Amém, Senhor.